Olá, pessoal, boa noite. Muito boa noite. Oi, Thiago, boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo certo? Então, enquanto o pessoal entra, eu sempre gosto de avisar para clicar. Ah, a doutora Ivete, sua fã, já chegou aí. É, Para clicar no aviãozinho, tá? Para enviar mensagem para os amigos que a gente já está iniciando uma live. E aí todos os amigos dos amigos ficam sabendo que a gente está iniciando a live agora, enquanto a gente espera mais gente entrar. Eu envio por aqui também, ó, eu pego meu aviãozinho, vou mandando embora para todo mundo ver que a live está começando, e aí o pessoal vai entrando. e estão acontecendo tantas lives ao mesmo tempo que é uma concorrência enorme de público. É verdade, eu falei que agora a gente está vivendo de lives, né? Pois é, pois é. Cada É, vez pois é, cada vez mais. Bom, vamos lá, Thiago, apresentando aqui para todo mundo. Muito bem-vindos a todos que estão aqui com a gente em mais uma live do Espaço Ser. E é uma alegria enorme ter aqui o Dr. Tiago Fidalgo, médico psiquiatra, professor afiliado da Unifesp e coordenador do Ambulatório de Dependência Química, né? O Tiago é uma pessoa muito competente e, além de muito competente, para mim, para minha família, é muito importante. Vou contar um pouquinho para todo mundo entender, antes da gente começar a abordar o assunto. O Tiago Fidalgo, na verdade, ele é irmão da minha nora, Tarsila Fidalgo, né? E foi muito bom conhecê-lo dessa forma, fico muito feliz. E também foi ex-aluno da doutora Ivete, que a gente fez uma live há umas semanas atrás, a doutora Ivete Gatá, né? E então, uma pessoa assim muito conhecida e muito competente. Fico muito feliz de você ter aceitado fazer essa live com a gente, viu, Tiago? Muito obrigada. não, e eu agradeço muito o convite. Já seria um prazer qualquer convite, ainda mais um convite vindo da sogra da minha irmã, né? Que Mais ótimo. Então, agora o título, né, da nossa live é Adolescência, Drogas e TDAH. Acho que é um título de bastante relevância, um assunto muito relevante, em que a gente se fala muito sobre o assunto, mas talvez saiba pouco, né? Eu acho que tem muitas informações que as pessoas precisariam saber mais, entender um pouco melhor como funciona. Principalmente nessa fase da vida, que é uma fase tão importante da adolescência, né, Tiago? E que a gente parece, aí a gente vai conversar para saber que o uso de drogas fica mais exacerbado, né? Mas para o pessoal entender um pouquinho melhor, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma definição do que é droga, né? No meio médico, acadêmico, né? O que é droga? O que significa droga? Então, essa é uma pergunta muito simples, mas que, como muitas perguntas simples, ela tem uma resposta muito complexa. Uhum. A gente não tem uma definição que seja unânime, um consenso do que é droga, mas habitualmente o que a gente chama de droga são substâncias exógenas, então substâncias que vêm de fora do nosso corpo, que a gente consome ativamente e que tem o potencial de causar dependência. Elas vão agir numa determinada região do cérebro, que é a região responsável pelo prazer, e aí, por gerarem prazer, elas têm o potencial de causar dependência, têm o potencial de fazer com que as pessoas queiram usar cada vez mais e experimentar esse prazer de forma mais constante. E aí, por essa definição, que é bastante ampla, é importante a gente lembrar que algumas coisas, quando a gente fala de forma leiga drogas, a gente pensa em drogas ilícitas. Mas é importante a Sim, gente lembrar que dentro dessa definição de uma substância que vem de fora do nosso organismo e causa prazer, está incluído também o álcool, está incluído o tabaco, sim. está incluído o café, por exemplo. Uhum, Então, uhum. série de outras substâncias que têm esse potencial de causar prazer. Mais recentemente, até o açúcar, a gordura trans, vêm sendo reconhecidos como drogas porque
têm o potencial de causar dependência na medida em que causam a ativação dessa região do prazer no corpo. Uhum. E realmente eu tenho ouvido falar que o consumo, as drogas lícitas, né? O consumo de álcool aumentou muito na pandemia também, né? O consumo de café parece que teve um aumento, né? Sim, a gente, como é tudo muito recente, a gente ainda não tem dados super confiáveis que tragam uma mensuração fidedigna de como está Uhum. esse índice de consumo. A maioria dos estudos, dos relatos que a gente tem, a maioria deles fala em aumento do consumo de álcool, tanto como forma de lidar com a ansiedade, lidar com o estresse, e aumento do consumo de algumas substâncias estimulantes, tipo cigarro, café, que tem aí o potencial de deixar as pessoas mais acordadas, mais ativas para encarar Uhum. horas de reunião no Zoom, horas de trabalho em casa, que acaba Sim. sendo mais monótono, né? Você não tem o colega do lado para conversar, respirar. Então, o Uhum. café, o cigarro, eles acabam ocupando um pouco esse lugar. Alguém colocou aí, Thiago, sobre a pesquisa que vocês estão fazendo sobre o uso de drogas na pandemia entre universitários. Acho que era legal você divulgar um pouquinho aqui na live para gente. Sim, essa é uma pesquisa que a gente está desenvolvendo até para poder responder essa pergunta, né? Se o consumo de álcool, de drogas, se ele está aumentando agora durante a pandemia, durante o período de isolamento social. Uhum. E focou nos universitários, então, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. E aí a gente quer ver, a gente pergunta para as pessoas como que elas estão lidando com o estresse, qual é o nível de estresse que elas estão enfrentando, como que elas têm levado a sua quarentena e como está o consumo de substâncias. Aí Ai, eu vi também o pessoal está divulgando o nosso perfil, que aqui no uhum. Instagram drogas.no.isolamento. E aí lá tem o link para o questionário, é um questionário que é rapidinho. Legal. É bom o pessoal saber e ajudar a divulgar também, né? Porque eu acho Tá que de pesquisas é que a gente consegue chegar a bons resultados, né? Quando a gente pesquisa, vai atrás, eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente exatamente, nesse momento. Bom, exato. então vamos entrar um pouquinho no nosso assunto da adolescência, né? Após a definição de droga. Só uma pergunta, Thiago. Você falou das drogas lícitas e ilícitas, né? Em relação à medicação, tem algumas também que têm um poder de viciar, né? Sim, de novo, substâncias exógenas que vêm de fora do corpo e que causam a ativação do sistema de recompensa, que causam prazer. E aí, algumas medicações, elas entram nesse grupo, nessa grande definição. Então, Uhum, principalmente o que a gente chama dos benzodiazepínicos, que são tá. o mais comumente chamados de calmantes, ansiolíticos, os remédios faixa preta para dormir. A gente tem Uhum, os estimulantes, que tá. são uns remédios para tratar, por exemplo, TDAH, narcolepsia, e a gente Uhum, tem uns analgésicos, principalmente os derivados dos opioides, como a morfina, o tramadol, a codeína. Todas essas sim. medicações, a gente tenta fazer uma diferenciação. Se elas são usadas conforme a prescrição médica, a gente está Uhum, falando de medicação. Se tá. elas são usadas de um jeito diferente daquele que foi prescrito, ou sem a prescrição, aí elas se caracterizam como drogas de abuso. Então aí a gente Hum, estaria falando de um uso mais no que a gente entende de forma leiga como droga e não como medicamento. É o uso ótimo. de medicações. Excelente, esse esclarecimento, excelente, muito bom. Bom, então entrando no nosso assunto, né, falando do adolescente, da adolescência, é, em- você consegue passar para a gente em quais situações o adolescente fica mais suscetível a drogas, se existe isso? A gente sabe que a adolescência é um período de muita vulnerabilidade para muitas coisas. É um Uhum, período que, acho que de um ponto de vista mais psicológico, psicodinâmico, o adolescente ele está querendo se descolar da família e criar uma identidade própria.
os amigos, o grupo passam a ter uma relevância muito grande para a constituição da personalidade daquele sujeito. Então, é um momento que só por essas características já predispõe que o adolescente se lance para experimentações na vida, né? E entre as experimentações, O momento que ele está deixando de ser criança para se tornar adulto, né? A gente sempre fala isso, né? Que ele está no meio termo, ele não sabe se ele é criança, às vezes quer ser, às vezes não, e não sabe se já é adulto, porque também não é, mas às vezes quer ser, né? Então ele está experimentando várias sensações, né? Sim, e aí acho que a gente vê os adolescentes que querem ser criança quando convém, mas querem ser tratados como adultos quando interessa. Sim. Vê também um pouco de se aproveitar, usar isso para manipular a relação com os pais. Então, faz parte da adolescência normal esse processo de experimentação. E aí a gente tem também, do ponto de vista neurobiológico, a gente entende hoje, isso é bem consolidado, que o cérebro ele não completa o seu desenvolvimento quando a gente nasce, que era uma visão que a gente tinha uns anos atrás, né? Antigamente, Hoje a gente sabe que o cérebro ele continua em desenvolvimento pelo menos até os 25 anos. Tem alguns autores que falam que ele continua se desenvolvendo para o resto da vida. Então, e a adolescência é um período especialmente suscetível, porque o crescimento ele está muito acelerado, o desenvolvimento do cérebro está muito acelerado. Só que ele não acontece de maneira uniforme. Então, algumas áreas do cérebro amadurecem antes de outras áreas. E aí, o que traz algumas consequências que também favorecem o uso de drogas. Então, por exemplo, o córtex pré-frontal, ele é uma região do cérebro que amadurece mais tarde, que demora mais para ficar consolidada. E essa região do cérebro que é a principal para a gente pesar prós e contras, riscos, consequências dos nossos atos. Então, é um freio, é o que vai fazer a gente parar para pensar duas vezes. Será que eu devo? Como no adolescente isso ainda não está completamente consolidado, completamente amadurecido, ele tem menos condições de avaliar as consequências das ações deles, os riscos a que eles estão se expondo. E aí isso aumenta a chance deles terem comportamentos de risco, como usar drogas. Então, eles ficam mais suscetíveis, né? Eles ficam mais suscetíveis. Acho que esses componentes, eles ajudam a explicar por que o adolescente acaba sendo o público que mais faz uso de substâncias. Tiago, a gente tem um roteirinho aqui, mas eu vou passar para uma outra pergunta que eu acho que cabe agora. Existe alguma pesquisa, ou tem, segundo a sua prática, uma idade para o adolescente, uma idade mais comum em que o adolescente comece a fazer uso de drogas? Olha, essa é uma situação. A pandemia me tirou esse pequeno prazer, porque uma das coisas que eu acho mais divertido quando eu estou falando sobre adolescência e uso de drogas é ver a reação das pessoas quando eu falo a informação que eu vou falar agora. Que infelizmente eu não vou poder ver a reação de todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. Mas a idade média do primeiro uso de álcool no Brasil é 9 anos. Então, o primeiro uso de álcool não é o álcool que você molhou a chupeta e deu para a criança. É a primeira vez que aquele ser humaninho vai usar álcool por conta própria. É em torno de 9 anos. E a idade do primeiro porre, então a primeira vez que a criança, pré-adolescente bebe, de cair, de passar mal, é em torno de 11 anos. Então, assim, Olha, muito precoce. É muito precoce. muito precoce mesmo. Absurdamente. Todo mundo tem. Ninguém tem ideia de que é tão cedo. E a gente tem várias pesquisas mostrando que a idade de início de uso ela tem sido cada vez mais nova. Né? Então, os adolescentes estão experimentando drogas cada vez mais cedo. A gente não tem muitos dados no nosso país,
mas fica, em geral, entre 13 a 16, 17 anos, dependendo da droga, dependendo do país. E justamente Uhum. como eu falei que o cérebro do adolescente, ele está num... Tiago, as pessoas estão colocando carinha de assustada lá. Dá para saber a reação das pessoas pela live também. Tem a reação das pessoas. Tem. Desculpa, O, te cortei. o cérebro do adolescente, ele está lá em pleno desenvolvimento e aí qualquer substância exógena, ela tem mais potencial de fazer mal para esse desenvolvimento. Então, o cérebro do Hum, ele está passando por muitas transformações. E aí, se uhum. vem uma substância tóxica de fora para agir sobre esse cérebro, o risco de você ter problemas é bastante grande. Muito interessante mesmo, muito esclarecedor, como disse alguém aqui. E você tem percebido agora na pandemia, não sei se está acontecendo isso, se você consegue ter essa visão, né, de que a procura por drogas está maior entre os adolescentes, o acesso a essas drogas, porque eu penso assim, se eu tenho um adolescente ou um adulto, mas nós estamos falando de adolescente aqui, né? Se eu tenho um adolescente que é viciado, que é dependente, ele não vai deixar de ser dependente por causa da pandemia, né? Não, né? Meio impossível imaginar isso. Então a gente poderia viver em pandemia, que aí ninguém mais se tornaria dependente, né? Então, se você tem notícias, sabe, de como esse acesso está acontecendo, se agora na quarentena, na pandemia, se além de ter aumentado o consumo de drogas que a gente viu, né, listas e listas, parece que sim, vocês estão fazendo a pesquisa, mas esse acesso às drogas, como é que está sendo, se você tem notícia disso? Olha, essa é uma coisa que é bem curiosa. Acho que tem duas informações importantes aí de levar em consideração. A primeira delas é que eu falei sobre a idade de início de uso, a idade do primeiro porre, mas quando a gente está falando de adolescente, não é muito comum que a gente fale sobre dependência, porque a Hum, dependência ela leva um tempo para se instalar. À medida que você vai consumindo substâncias, elas vão gerando alterações no cérebro que vão culminar em algum momento, ou podem culminar em algum momento, com a dependência. Só que uhum, leva um tempo para que essas modificações aconteçam. Então, certo. não é muito comum que a gente fale sobre dependência entre adolescentes. De Uhum, fato, quem é dependente não vai, por conta da pandemia, diminuir o seu consumo. Então, essa uhum, pessoa vai dar um jeito de consumir a substância. Pode ter uma diminuição, mas em algum momento vai bater a fissura, a pessoa vai acabar buscando a substância. Esses adolescentes, eles existem e eles continuam usando, com mais ou menos facilidade, mas eles continuam usando. Só que, por outro lado, o adolescente ele tem um uso que é muito social, né? Então, ele faz uso, não é, na maioria das vezes, não é em casa com os pais. Ele faz uso com os amigos, ele faz uso numa festa, uhum, ele na casa de alguém que o pai está trabalhando, o que não está acontecendo nesse momento. Então, sim. até um dado que eu nem sei se eu devia falar, mas um dado bem preliminar que a gente fez uma análise pontual dos nossos dados, aí parcial, para ver como estava, se estavam confiáveis ou não os dados da nossa pesquisa, e a gente encontrou que entre os estudantes, principalmente de graduação, o consumo parece ter diminuído durante a pandemia, Hum, justamente porque não tem mais o bar depois da aula, não tem mais a liberdade uhum, de usar em casa quando os pais não estão. sim. Então, isso se acontece com alguém que está na universidade, que está na faculdade, isso vale mais válido ainda para um adolescente. Então, Lógico. em Deixa eu te geral, fazer só duas perguntas antes que passe aqui que eu vou esquecer. A Rosane perguntou, Rosângela, qual o nome certo? Se é dependência, se é drogadito, qual o nome, a nomenclatura adequada? E a Elaine falou também, comentou que agora na pandemia muitos pais estão descobrindo que seus filhos são usuários, porque
eles estão tendo que sair para comprar para os filhos que não conseguem ficar sem. É muito interessante. Então, eu acho que faz sentido mesmo, né, dos pais estarem descobrindo, acho que é muito possível que isso aconteça, e acho que em relação à nomenclatura, né, a gente acaba usando como sinônimo, né, então drogadito, toxicômano, dependente, mas o termo mais correto, o termo que é usado na literatura médica, é de dependência. Então, a gente vai falar de É dependente. dependente. Tá. Dependente. A gente, como eu Uhum. falei, entre adolescentes não é tão comum a gente ver dependência. É muito mais Uhum. um uso recreativo, pode ser um uso abusivo, mas mesmo a nomenclatura uso abusivo, ela não é mais a oficial. A gente vai falar, por Tá. exemplo, numa dependência leve, tá? Uhum. Uhum. É muito interessante. É porque, na verdade, é um início, né? Então ainda não é uma dependência, né? Ela pode vir a ser, né? E Tá. isso que você colocou, eu já tinha ouvido falar, é bem interessante, de que o uso de drogas na adolescência, ele é muito mais, prejudica muito mais as ações do cérebro do que se você usar droga na fase adulta, por exemplo, né? É bem, Dúvida. bem interessante saber disso, né? Rosane, desculpa, deu uma confusão de eu falar seu nome aqui. Rosângela, Rosane é Rosane mesmo. Bom, no consultório, você tem atendido casos de adolescentes envolvidos com droga durante a pandemia, ou que começaram a fazer uso na pandemia, ou que estão fazendo, ou os próprios pais, né, que procuram para ver o que fazer neste momento? Acontece casos assim? Sim, acontece, tem acontecido. É, Acho que essa é uma demanda que ainda deve aumentar. E acho que é muito comum que o adolescente não queira passar com o psiquiatra, e Uhum, que, na verdade, ele venha obrigado pelos pais para uma avaliação. E acho que uhum, muitas vezes a gente vai entender que é um uso pontual, é uma experimentação, não é ainda um padrão de uso que traz um problema. Cabe uma orientação para o adolescente e cabe mais ainda uma orientação para os pais de como lidar com essa questão, né? Porque a gente sim. sabe que a questão do achar, por exemplo, achar um baseado de uma ponta de um baseado de maconha na mochila do filho, Uhum, pode ser estupim para uma grande crise familiar, né? sim. Então, orientar os pais sobre como lidar com essa ponta de baseado, como lidar com esse uso, qual é o sentido do adolescente estar ali numa consulta com um psiquiatra naquele momento. Então, Uhum, acho que essa orientação, ela é muito importante. Ela normalmente faz parte do dia a dia do consultório e ela uhum, tem aumentado. Mas eu acho que é importante destacar, a gente sabe que as consequências de saúde mental de grandes desastres, e aí dá para a gente colocar a pandemia como um grande desastre que está sendo enfrentado por todo mundo, sim. são Uhum, consequências de médio e longo prazo. sim. Então, o aumento do uso de substâncias acontece em até 50% das pessoas que vivem uma situação de desastre, né? Sim. Mas isso vai se manifestar 6 a 12 meses Mais para depois frente. do evento. Então, a gente ainda deve Uhum. observar um aumento mais importante com o passar do tempo. Sim. Agora, isso que você falou, Thiago, muito importante, né? Essa orientação para os pais. É, Lá no consultório a gente faz orientação para pais, não especificamente para essa causa, Sim, mas às vezes a gente vê que o filho não precisa nem ir nas sessões. Se a gente tiver as sessões apenas com os pais e orientá-los adequadamente de como agir nos diferentes momentos que aparecem, funciona muito bem. Isso é muito importante, né? eu acho que isso é uma das coisas mais legais de trabalhar com criança, com adolescente, é que às vezes pequenas intervenções, pequenas orientações podem gerar uma mudança enorme e podem realmente mudar o prognóstico, mudar o futuro daquela situação, né? Sim, Então, sim. orientação de pais em relação ao uso de substâncias é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. Com certeza. E às vezes parece assim uma orientação
banal, tão boba e que funciona tanto, né? Que as pessoas até desacreditam que vai funcionar. E realmente funciona. É verdade? A gente vê muitos casos assim no consultório. Deu uma travadinha, Silvana? Glória. Oi. Pronto, acho que Oi, travou, voltou. voltou, Travou. voltou. Naquela sua primeira pergunta sobre vulnerabilidade, né? A gente sabe Uhum, que a conformação familiar, ela também parece ser um fator que está associado com o uso problemático ou não de substâncias. Então, a gente sabe que famílias que são mais desestruturadas, famílias com muitas brigas, famílias que têm transtorno mental na família, então os pais têm história de transtorno mental, os pais têm história de uso de substâncias, são uhum. famílias que favorecem a experimentação das drogas e a instalação de um problema, uma vez que a droga é experimentada. Sim. É, a gente costuma dizer que o ambiente pode favorecer ou minimizar aquela tendência, né? Aquelas características, né? Ah, Exatamente. Thaís, vai ficar salvo no IGTV do Espaço Ser, tá? Pode ficar sossegada, avisa o pessoal aí, ela está perguntando. Ah, É... Tiago? oi. Oi, tá aí, achei que tinha travado. Não, tô... Então, continuando aqui nessa coisa de como orientar os pais, de repente, a gente sabe que tem diversas políticas em relação às drogas, né, ao uso de drogas, à dependência química, né? Sim. É, e aí tem aquela política da redução de danos, né? Então, eu acho que é até legal falar são duas políticas, não, que existem, né? E comparar um pouco, falar um pouco o que é uma, o que é a outra, né? Que eu acho que é importante, né? Eu tive uma época que eu trabalhei, lembra? Eu trabalhei com dependentes químicos lá no Pinel, né? E aí a gente ouvia falar muito dessas duas políticas, tal, eu trabalhei com dependentes químicos adolescentes, né? De Hum, 9, como você falou, de 9 a 17 anos. E realmente é uma situação triste. Você vê assim, crianças realmente de 9 anos já assim, totalmente na droga mesmo, né? E sim. aí eu lembro que se falava muito dessas políticas, né? E tinha a política de redução de danos. Então seria legal explicar um pouquinho do que você pode falar para a gente dessas políticas. Talvez A gente, ajude, oriente os pais também. E esse é um esclarecimento, né? exato, porque falar de redução de danos especialmente para adolescentes e para pais de adolescentes, é sempre um desafio. É polêmico, né? É super polêmico. A gente É. tem, a gente não tem consensos em dependência química. Quando a gente fala de tratamento de dependência química, quando a gente fala de política pública de dependência química, não Uhum. existe consenso. E E aí é importante saber disso para entender que as duas políticas elas têm os seus prós e os seus contras, as duas políticas têm a sua aplicabilidade. Uhum. Provavelmente as duas formas de tratamento elas têm o seu lugar. Alguns pacientes vão se beneficiar mais de uma abordagem, outros pacientes vão se beneficiar mais da outra. É As porque duas cada um é cada um, né, Tiago? Aí vamos na minha parte humana, né? Das ciências humanas. Quer dizer, não existe um ser humano igual ao outro, né? Como eu trabalho na psicopedagogia, então é assim: ninguém aprende igual a ninguém. Então, da mesma forma, né? São as diferenças. Cada um vai se adaptar melhor a uma forma, né? exatamente. E aí acho que é importante a gente ficar atento para isso e ter clareza de que não existe uma abordagem melhor ou pior. Existe aquela que é mais adequada para cada caso. A abordagem da redução de danos, ela tende a falar que ela entende que o problema não é a substância. O problema não é você usar a substância. O problema ele vai acontecer quando você estabelece uma relação disfuncional com a substância. A redução de dano, Uhum, ela pensa isso a partir de exemplos muito da vida real, da vida prática. A maioria das pessoas consome álcool, mas uma uhum, pequena parcela das pessoas se torna dependente de álcool.
A maioria das pessoas consome açúcar, chocolate, gordura trans. Uma minoria das pessoas vai se tornar dependente desses compostos. Então, o problema ele não está no uso, ele não está na substância. O problema ele está na forma como eu me relaciono com essa substância. Se eu vou organizando a minha vida toda em torno da substância, eu passo a ter um problema. Então, eu deixo de estudar para poder usar a substância. Eu deixo de sair com os meus amigos que não usam drogas para fazer o uso de drogas. Eu deixo de participar de um evento familiar para fazer o uso. À medida que isso vai acontecendo e se intensificando, você vai tendo uma relação problemática com a droga. E o objetivo central da redução de danos é propiciar uma reflexão sobre essa relação que você está estabelecendo e poder escolher que relação você quer ter com a substância. Então, ela se baseia muito na autonomia do sujeito, que aquela pessoa possa escolher se ela não quer usar, se ela quer usar um pouquinho, se ela quer usar de final de semana, ou eventualmente até, o que acaba gerando a maior polêmica, se ela quer escolher continuar usando do jeito que ela usa, né? Muitas vezes de um jeito que pode parecer uma loucura, como que alguém quer continuar usando desse jeito? Mas a gente entende na política da redução de danos que a gente tem que respeitar aquele sujeito, que ele é um sujeito que consegue tomar decisões, né? E aí o nosso papel como profissional, ele não é forçar ou ter a abstinência como única meta. O nosso papel é entender que a abstinência é uma das metas possíveis. E é uma das técnicas. Sim, e se o paciente escolher quero ficar abstinente, ótimo, a gente vai trabalhar muito junto com ele para alcançar isso. Mas se o paciente escolher continuar usando da forma como ele usa, a gente vai ajudá-lo a usar de uma forma que traga menos prejuízos para a vida dele, a usar de uma forma que ele não vá ter consequências psicológicas, sociais ou biológicas mais graves. Pode parecer um pouco, nossa, estranho ou meio achar que, então tá tudo bem usar drogas, e não é isso. Acho que quando a gente fala a maior campanha de redução de danos, e que a gente não se dá conta que é uma campanha de redução de danos, é o Se Beber Não Dirija. A campanha não é a campanha é se beber, não faça estrago, não se mate, não mate as pessoas. Não cause prejuízo, né? Exato. Então, é uma ideia que está muito internalizada. Quando a gente vai falar de perda de peso, por exemplo, a ideia não é de não coma nada, coma gelo e brócolis. Não. Vamos fazer um prato colorido, comer todos os grupos alimentares em menores quantidades, de uma forma equilibrada. Então, a gente não está buscando um radicalismo de nunca mais comer um brigadeiro, mas qual é a relação que eu quero estabelecer com esse brigadeiro, né? E, Tiago, é interessante... Pode falar. Fica polêmico quando a gente fala de adolescentes, por conta do fato de que o cérebro do adolescente ele ainda é um cérebro em desenvolvimento. Ele ainda é um cérebro em formação que pode ser muito prejudicado por uma substância que possa ter efeitos tóxicos para o cérebro. Então, como adolescente, a gente sempre acaba sendo um pouco mais cuidadoso e um pouco mais... pisando mais leve na questão da redução de danos. Então, olha, mesmo muitas vezes os pacientes chegam no consultório, eu tenho várias falas aí na imprensa pró-redução de danos, e aí tem paciente que chega, adolescente, que chega trazendo a minha entrevista. Mas olha, você falou aqui que pode... Não, veja bem. Mesmo quando a gente fala de... Ele usa a seu favor, né? Ao favor dele. A favor dele. Mesmo quando a gente fala de legalizar a maconha, ou não legalizar a maconha, como usar ou como não usar,
a gente nunca está pensando no adolescente. Para o Uhum, adolescente, o álcool é tão proibido quanto o crack, né? Então, a uhum. gente precisa, claro que é diferente, a aceitação social é diferente, mas a gente precisa colocar isso em perspectiva também. Sim, sim. E aí, Tiago, acho que entra muito a importância da terapia, né, para acompanhar esse processo, né? Acho que é muito importante, não? Acho que muitas vezes o psiquiatra não é o profissional mais importante quando a gente está falando no tratamento da dependência química, especialmente entre adolescentes. Quando a gente Uhum, pensa nessa perspectiva de relação que eu quero estabelecer com a droga, é muito mais importante, por exemplo, talvez, o papel da psicoterapia, para ajudar a pensar uhum, que lugar a droga ocupa na vida daquele sujeito, né? Por uhum, que usar droga naquele momento, daquele jeito? É claro que uhum. o psiquiatra ele tem o seu papel no tratamento, senão não estaria Sim. aqui, mas muitas vezes, especialmente entre adolescentes, ele não é o profissional mais importante da equipe. E acho que Sim. cabe destacar que o tratamento tem que ser em equipe, né? Em Então, equipe, né? Eu acho que isso é importante, né? a gente Isso é precisa muito importante. em saúde mental como um todo, Uhum. especialmente na dependência química, se você não trabalha em equipe, a chance de você ter sucesso é muito pequena. É, sabe que a gente criou, eu e a Luciana, né, criamos o Espaço Ser com essa ideia, né? Porque nós somos uma equipe multidisciplinar, né? E aí você Sim, consegue ir por várias vertentes, chegar no ponto e é mais eficiente, né, o tratamento. Ele fica sem, mais eficiente. sem E dúvida. eu ia dizer para você sobre a redução de danos, que inclusive na live anterior que eu fiz, eu até falei sobre a redução de danos psicopedagógicos na pandemia, né? Porque assim, os pais ficam totalmente. Ai, ele não está dando conta de todas as lições, ele não está dando conta de todo o conteúdo. Calma, né? Vamos ver o que mais precisa dar conta e vamos deixar o resto para depois. Não precisa, vamos reduzir danos. Ah, a gente prejudica um pouquinho aqui na matemática, um pouquinho no português, a gente reduz os danos. Então, eu acho que é uma forma de conduzir as coisas muito interessante, muito interessante. E é Alguém está interessante, perguntando se não tem como. Só um pouquinho, Tiago. Tirar os comentários. É que se eu tirar os comentários, eu não vejo as perguntas que as pessoas vão fazer. Mas eu nem sei tirar os comentários, você sabe, Tiago? eu não sei. Eu acho que Eu também não sei. clicando em algum lugar Tem eles ficam algum. menorzinhos, Eu sei mas que é num cantinho, mas está tudo branco aqui para mim, eu não enxergo nada. Não dá para ver. Mas aí também não vou ver as perguntas. Mas vamos lá. Você ia comentar alguma coisa? nessa perspectiva que você falou, né? Hum, Questão de danos, além de trabalhar muito com a questão da autonomia e do respeito a sim, essa autonomia, ela trabalha com adequação de expectativa. Então, qual é a expectativa que o paciente tem em relação ao tratamento? Qual é a expectativa que a família tem em relação ao tratamento? Qual é a expectativa que o profissional tem em relação ao tratamento? Então, sim, acho que conversar sobre essas expectativas e todo mundo alinhar as expectativas, achar sim, um caminho comum, é uma das coisas sim, mais importantes que a redução de danos preza, né? sim. A gente tem uma pesquisa que foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz, que foi com 7.500 usuários de crack do país todo. Usuários de Uhum. crack inseridos nas cracolândias do Brasil. E Tá. aí, 80% dos usuários de crack que estão nas cracolândias, 80% disseram que têm o desejo de fazer algum tipo de tratamento. E aí, Olha. ser psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, você fica lá todo animado, falando, nossa, todo mundo quer se tratar, que legal. Uhum. 97% desses dependentes de crack dizem o que você entende por tratamento. 97% dizem que é um lugar para tomar banho. Ó. 95% dizem que é um lugar para fazer as refeições. Então, o que eles entendem por tratamento é muito Olha. diferente do que a gente Nossa, entende por tratamento. é Então, incrível. as expectativas é uma coisa fundamental.
sim. Tiago, e aí fala um pouquinho para a gente da política contrária, qual que é, só para as pessoas entenderem, né? A redução de danos, ficou claro, e qual é a política contrária? Eu nem sei se tem nome, como é que é? Bom, eu sou absolutamente enviesado, eu trabalho na perspectiva da redução de danos, então Sim. eu sei muito menos e certamente corro o risco de falar coisas não muito corretas, Hum, mas a outra política, a outra grande vertente, ela é chamada, e isso não é um nome pejorativo, isso é um nome usado mesmo, pode parecer pejorativo, mas que é a política proibicionista, a política centrada na abstinência ou política de guerra às drogas, tá? nossa, E ela se forte. no governo, ela começou e se estruturou no governo Reagan nos Estados Unidos, em que ele foi na televisão e ele declarou guerra às drogas. Então ele Tá. fala no curso, a América está declarando guerra às drogas. E aí eles Uhum, passam a focar muito na abstinência como a solução para o tratamento da dependência. Então, essa uhum, seria uma meta comum para todos os dependentes. E não teria sim, esse olhar tão individualizado do que é melhor para cada pessoa. Né? entendi. Assim. Tá ótimo, bem esclarecedor. Tiago, então vamos chegar agora no nosso ponto. A gente falou do adolescente, a gente falou dos pais, a gente vai falar mais um pouquinho dos pais. Mas e quando o adolescente é TDAH? Tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que eu amo esses adolescentes TDAH. Como é que acontece? Como é que a gente lida com isso em relação às drogas? É mito ou é verdade que o TDAH é mais suscetível às drogas do que o adolescente que não é TDAH ou a pessoa que tem o TDAH? Como é que você pode explicar para a gente um pouquinho disso? Então, é verdade, as pessoas, adolescentes ou não, que têm o diagnóstico de TDAH, elas têm um risco maior de fazerem uso de substâncias e, fazendo uso da substância, elas têm risco maior de desenvolver dependência a partir desse uso. Então, Uhum, o diagnóstico do TDAH, ele é fundamental quando a gente vai pensar em tratamento, quando a gente vai pensar em estratégias de tratamento e em estratégias para repensar a relação daquele sujeito com a substância, tá? uhum, E aí, eu até deixei a deixa lá falando do córtex pré-frontal, porque sim, o pré-frontal ele é importante para entender por que, que essas duas coisas caminham tão juntas de forma geral. E aí o TDAH ele tem como problema central uma alteração na transmissão dopaminérgica. Então a dopamina, que também é o neurotransmissor envolvido na dependência química, também está alterada no TDAH. E o córtex pré-frontal dos pacientes que têm o diagnóstico de TDAH, ele demora mais para amadurecer, então ele tem um amadurecimento uhum, que é mais tardio. Com isso, eles uhum, são mais impulsivos, eles tendem a buscar uhum. mais sensações e emoções intensas, e as drogas acabam se encaixando como uma luva, né? Perfeitamente, né? E aí é interessante que, acho que, de forma geral, sempre que você tem um diagnóstico de dependência química, eu sempre digo para os residentes que você tem que investigar bastante se existe algum outro diagnóstico psiquiátrico associado. Uhum, Sabe que de 70% a 90% dos pacientes que têm um diagnóstico de dependência têm algum diagnóstico de transtorno mental associado, seja tá. depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia ou TDAH. E Uhum, especialmente entre os mais jovens, entre os adolescentes, o diagnóstico de TDAH ele é um diagnóstico que ganha bastante relevância. E aí é sim. interessante que as pessoas com TDAH, elas podem experimentar efeitos um pouco diferentes de algumas substâncias. Hum, Então, por exemplo, uma coisa que sempre tem que acender uma luz amarela, laranja, quase vermelha na cabeça do profissional que está atendendo,
é o paciente que conta que cheira cocaína, por exemplo, para estudar, que cheira cocaína Hum, sozinho em casa, que cheira hum, cocaína para se concentrar no trabalho. Esse não é o uhum, habitual. Pessoas cheiram uhum. cocaína na balada, com os amigos, para ficar pilhada. Socialmente. Exato. E a pessoa Uhum, que não é para estudar, não é para se concentrar no trabalho. Quando a pessoa uhum. fala que tem esse tipo de reação, isso tem que acender uma luz amarela, laranja, vermelha, tem que investigar a fundo se tem TDAH, o diagnóstico de TDAH associado. Uhum, uhum. Porque o TDAH ele costuma usar substâncias para conseguir a concentração, na verdade, né? Que é o que lhe falta. É muito comum que ele use substâncias para conseguir tratar alguns sintomas. Então, ele Uhum, pode usar os estimulantes, por exemplo, para tratar o seu quadro de desatenção. E é aí que ele sei. consegue, através do uso da cocaína, por exemplo, você sair bem numa prova. Por outro Uhum, lado, o paciente com TDAH ele pode ter o pensamento muito agitado, pensar muita coisa ao mesmo tempo, ser muito sim. impulsivo, e aí ele Uhum, pode, por exemplo, beber de forma mais intensa para tentar dar uma acalmada. Ele uhum, pode usar maconha, por exemplo, para tentar ficar mais de boa, mais tranquilo. uhum, Então, a teoria da automedicação, de que o uso de substâncias ele vem para tratar algum sintoma de transtorno mental não diagnosticado ou não estabilizado, ela é bastante forte. Hoje em dia, a gente tem muitos estudos mostrando que essa é uma teoria que faz bastante sentido. e como você falou, normalmente vem com comorbidades, né? Essa dependência vem sempre com alguma comorbidade. Agora, a Rosane falou isso também. Agora, Tiago, e se o TDAH é medicado? Se ele toma medicação, como a gente sabe, né? Tem a Ritalina, o Venvance, o Concerta. Então, se é um adolescente TDAH que é medicado, essa suscetibilidade às drogas, ela continua a mesma ou diminui? Porque ele já está medicado. Como é que é? Não, ela diminui e diminui muito. E Hum, também esse foi um outro gancho que eu deixei lá no início, sobre que eu tentei ser bem cuidadoso na hora de falar sobre uso não médico de algumas medicações. sim. Então, eu falei que os psicoestimulantes, como a Ritalina, o Venvance, o Concerta, eles compõem um grupo de drogas de abuso. As pessoas têm Uhum, a possibilidade de se tornarem dependentes dessas medicações. uhum. Mas se essas medicações são usadas de um jeito diferente daquele prescrito pelo médico. Sim. Porque para a pessoa que tem o diagnóstico de TDAH, o tratamento ele é das coisas que mais muda o prognóstico. Ele é um dos Hum, fatores que está mais associado com proteção ao uso de drogas, por exemplo. Então, tá. e a medicação ganha um destaque grande nesse papel, porque você está tratando os sintomas e com isso você diminui muito o risco do paciente ir buscar esse tratamento nas substâncias de abuso, nas substâncias ilícitas. Então, se Uhum. você trata e retarda o primeiro contato com a droga, ou até faz com que esse contato não venha a acontecer, você está mudando muito o prognóstico daquele adolescente. Então, o Sim. tratamento é das coisas mais importantes para a prevenção do uso de drogas entre adolescentes, o tratamento do TDAH, e Uhum. tem um destaque aí para a medicação. É bem estudado que a medicação ela protege do uso de substâncias ilícitas, principalmente. Ah, que ótimo. Bem esclarecedor também, bom saber. Porque as pessoas ficam com muito medo, né? Que acham que a medicação para o TDAH é que vai viciar. Exato. E, realmente, porque a medicação ela vem com a faixa preta. E o que está escrito lá na faixa preta é este medicamento pode causar dependência. E aí Uhum. isso dá muito medo, né? Como é que eu vou dar Sim. isso para o meu filho que pode ficar dependente? Mas, na verdade, se bem indicado na dose correta, ele não vai causar dependência e, na verdade, ele vai Uhum. ser protetor para o uso de outras Da, substâncias.
Sim, né? é excelente. A Luciana até colocou agora que muitos adolescentes têm usado sem prescrição médica, né, a Ritalina, para em épocas de prova, vestibular, né, para se manter atento e acordado. E aí sim, aí tá errado, né? Aí realmente não é a forma correta de ser utilizado, né? O, É. os medicamentos, eles são as substâncias mais traficadas no mundo. Porque o Hum, tráfico de medicamentos, ele é muito fácil, né? O medicamento é uhum, um comprimidinho que você esconde fácil em qualquer lugar. É um comprimidinho que você pode pôr numa embalagem de outra coisa. Passa uhum, percebido. E aí é sim, muito comum que haja um tráfico, muitas vezes até informal, de psicoestimulantes, por exemplo, de Ritalina. Então, é tá. muito comum cursinhos pré-vestibular, cursinho para concurso, que haja venda ilícita dessas medicações. É muito comum Uhum, que um adolescente que toma prescrito, toma direitinho, toma certinho, mas algum amigo mais saidinho sabe que ele toma e fala, traz para a gente experimentar, eu vi que dá um barato. Então, uhum. esse uso assim meio sorrateiro, ele é super comum e ele é muito prejudicial, sem dúvida. Uhum. É, com certeza. Então, eu acho que assim, vale a pena a gente pensar nessa possibilidade aí de se proteger das drogas, na verdade, né? Que a medicação, quando bem ministrada, né? Aí sim, aí se protege mesmo do uso de drogas. Sim, Bom, sem Tiago, eu dúvida. acho que pelo meu relógio aqui está faltando um pouquinho mais de 5 minutos para a gente encerrar. Então, eu queria falar um pouquinho, a gente comentou en passant sobre a orientação para os pais, né? O que seria interessante a gente dar de dicas aqui para os pais que tenham filhos adolescentes que não querem que os filhos entrem, né, para as drogas, ou que já têm filhos que sim, já estão, né, utilizando drogas, filhos com TDAH, sem TDAH, né? Então, o que que você poderia falar para a gente, assim, que para ajudar os pais aqui que estão nos ouvindo, que acho que tem bastante pais aqui. Eu acho que a primeira coisa, a coisa que eu acho mais importante, que eu sempre tento ressaltar muito nas minhas falas, é lembrar que o álcool é uma droga. Então, aquela primeira Uhum, coisa que a gente conversou sobre a definição de drogas, a gente uhum, precisa lembrar que o álcool é uma droga. E que é uma droga que é tão importante quanto qualquer outra. E é a uhum, principal droga consumida na adolescência. Então, sim. é super importante que os pais fiquem atentos ao jeito como seus filhos adolescentes estão bebendo. Como eu falei, às Uhum, vezes, achar uma ponta de um baseado na mochila é o fim do mundo, é uma catástrofe e a família explode. E muitas vezes o outro filho que bebe, enche a cara, dá PT todo tomou um final, porre, e aí tudo bem, ninguém né? está preocupado com É ele, porque, lícito, é, né? Então, para além de uma droga ser lícita ou ilícita, é importante a gente saber como ela é usada. E acho sim, que uma vez que você perceba que existe um uso que está saindo um pouco do controle, um uso que você veja que é prejudicial, para buscar ajuda profissional. Então, acho que uhum, cada vez menos as pessoas têm estigma com o tratamento em saúde mental, mas é sim, muito importante não adiar essa procura por orientação, por ajuda, por tratamento. A uhum, orientação, acho que a mais importante, é meio clichê falar isso, mas não é à toa que é um clichê, porque é muito verdadeiro. É o diálogo. Então, você estabelecer um canal de comunicação com o seu filho que ele consiga conversar com você sobre tudo aquilo que gera dúvida, que angustia, que ele ficou sabendo, que ele ouviu. uhum, Se você não tem filhos, ou mesmo que você tenha, é importante ser um adulto de confiança. Então, às sim, vezes, tem coisas que a gente não fala para pai e mãe e nem deve falar para pai e mãe. Mas sempre tem uhum, um tio que é mais descolado, com quem dá para conversar, um professor que é mais próximo, que dá mais abertura. Então, acho que todo mundo que tem contato com adolescentes é ficar muito atento e muito disponível para esse assunto.
né? Porque a sua orientação, enquanto adulto experiente que pode dar bons conselhos, ela pode fazer muita diferença na vida daquele adolescente. Sim. Ter um olhar mais aberto, né? Porque às vezes Exato. você fecha, né? Às vezes os pais têm a tendência como você falou, faz aquele escândalo aí fecha. Aí que o adolescente não vai se abrir mesmo, não vai falar e não vai se colocar, né? Então ter esse olhar mais aberto para perceber e também esse pensamento mais aberto para poder escutar mesmo, para poder oferecer ajuda, né? Porque se Sim. você não escuta, você não consegue oferecer ajuda. Se você fecha a comunicação, aí você criou um super problema, né? E você não consegue mais abrir o diálogo, o distanciamento da família ele vai só se intensificar. Então, acho Sim. que ter espaço, manter um canal de comunicação bastante aberto é super importante. E para qualquer adulto que lide com adolescentes, né? Não só para os pais, mas acho que professor, psicólogo, pastor, padre, Uhum. contato com adolescentes tem um papel importante na prevenção do uso de drogas. Sim, com certeza. Tiago, muito obrigada. Foi maravilhoso, super esclarecedor. Muitos elogios aqui para a live. Todo mundo adorou. Eu acho que foi uma live realmente muito aprendizado, alguém colocou aqui, e realmente muito aprendizado para todo mundo. Foi muito bom. Muito obrigada por você ter aceito. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Acho que agora eu vou encerrar, que eu tô com medo que acabe. Ela falhou aqui. Ah, voltou. É que eu estava encerrando, já que eu estava com medo que acabasse. Voltou. Voltou. Tiago, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, agradeço o convite. É um prazer ter podido participar. Espero ter conseguido ajudar, trazer informação para as pessoas. Queria reforçar aquele pedido para as pessoas entrarem no nosso Isso, perfil no Instagram, Drogas no Isolamento. Tem lá o link na bio para o nosso questionário, que ajuda bastante a gente na pesquisa, poder ter mais dados e fazer ciência aqui no nosso país. isso, claro. Isso é importante. Isso. Isso mesmo, gente. Vamos entrar lá e ajudar e divulgar. Muito obrigada, viu, Tiago? Até a próxima. Tchau.